Oiê, Estúdios Brownie no ar, com mais um episódio para vocês. Hoje a gente está com uma convidada super especial aqui, Miriam Ramalho, tem muita história para contar para gente. Mas antes da gente começar, preciso falar da nossa patrocinadora, a Banlec, uma plataforma para você vender fotos com um percentual, uma taxa de 9%, que é uma taxa super acessível. Então, se você está começando na fotografia ou já está na fotografia há bastante tempo e está precisando fazer uma grana extra, a Banlec está aqui para te ajudar. Eles têm serviço 24 horas, tem suporte final de semana, eles conseguem te ajudar com as vendas e você consegue fazer o que você gosta mais, que é fotografar. Também consegue colocar o seu site lá, todo o seu portfólio, você pode trabalhar com álbuns privados ou públicos. É bastante rica a plataforma, então acessa o QR Code, faz o seu cadastro e vem conhecer a Banlec. Então agora eu vou ler aqui, porque minha convidada tem uma carreira extensa aqui, então não posso errar nada. Miriam Ramalho é formada em artes plásticas e letras, trabalha com fotografia documental e de rua, que são seus maiores interesses, mas também tem muita história que vai trazer aqui para a gente sobre fotografia de viagem. Tem 2 livros publicados pela editora Origem, que é o Benin, 2020, e a Etiópia, 2022, que deve tá aqui na listinha dela para ela mostrar para a gente. Tem um monte de livro que ela trouxe para mostrar para a gente, então você já percebe que a moça tem uma bagagem aí, muita coisa legal para trazer para a gente. Miriam, obrigada por aceitar o convite. Estou muito feliz que você conhecia já o podcast, né? Quando eu fui fazer o convite, você já conhecia, foi uma surpresa para mim. E fico muito grata de você aceitar e vir aqui conversar com a gente. Obrigada. Grata fico eu, né, lisonjeada. E conheci com a Cláudia Tavares. Eu não conhecia o Estúdios Brownie. Né? E aí você fez uma entrevista com ela e ela publicou, botou no story do Instagram. E aí eu entrei e aí conheci e comecei a acompanhar. E naquele dia do workshop lá do Portela, do Marcelo Portela, você me convidou e eu falei assim, eu já conheço, você até estranhou, né? Eu levei um susto. Eu conheci pela Cláudia. E desde então eu estou ouvindo todos, adoro, porque tem muitos convidados especiais, mas tem muita gente jovem, nova, e com muita bagagem para falar, né? E é diversificado, né? As entrevistas são bem diferentes uma das outras, porque as pessoas são diferentes, as histórias são diferentes, as idades, o background. Então, isso eu acho fantástico. Eu queria parabenizar aqui a você pelo trabalho. Muito bom, muito bom. Obrigada. A gente tenta trazer bem diversificado mesmo, porque a fotografia é bem ampla, né? Então, a ideia é que tenha conhecimento e conteúdo para todas as áreas e que as pessoas consigam se inspirar e espelhar em cada uma dessas pessoas, né? Esse evento que a gente estava comentando aqui foi um evento sobre fotografia de viagem, né? E o Marcelo do Barracão estava lá como um dos palestrantes, a Miriam também. E eu só conhecia o Marcelo, o Marcelo Ábido Centeio, que foi meu professor que esteve aqui, e o restante da galera que estava lá não conhecia ninguém, literalmente. E aí eu fui na cara de pau, assim, para conhecer uma outra área, né, que é uma fotografia de viagem, não é a minha área, e adorei a palestra da Miriam e fui na cara de pau, porque eu sou dessas. Esperei o intervalo e fui no intervalo fazer o convite para ela. E quando eu fui falar com ela, ela falou, Ana, do Estúdios Brownie. Eu levei um susto, falei, opa, ela me conhece, ganhei o dia, assim, né? Então foi muito legal, assim, nosso encontro. Coisas que a fotografia nos traz, né? Histórias para contar no futuro. É verdade. Miriam, conta um pouquinho pra gente sobre a sua história na fotografia, como é que tudo começou. A história é longa, né? Porque são quilômetros e quilômetros nesse planeta. E, assim, quando eu comecei, a fotografia está na minha vida desde pequena, né? Porque meu pai fotografava, como todo mundo, né? Fotografia de família, ele gostava.
tinha um álbum. Hoje eu estava até revendo esse álbum, está todo despedaçado, preciso arrumar ele. É o primeiro álbum, né, escrito Minha Filha, tem uma foto minha, Que lindo. daqueles que tem janelinha, né? Então tem a foto, minha bebê ainda, né? Então tem muito material ali que eu preciso mexer e, né, retomar. Então, assim, veio com ele, que ele fotografava muito, mas como registro, né? A fotografia sempre como registro dos filhos, das atividades da família, das festividades, dos rituais de passagem, formatura, né? Essas coisas todas, como todo mundo, né? Nem todo mundo, mas uma boa parte das pessoas faz, né? Uhum. E isso permaneceu comigo, né? E, bom, veio a parte de formação, né? Eu fiz o atual segundo grau, naquela época era escola normal, clássico, científico, Eu ou também. escola técnica. Como eu te falei, meu neto diz que eu sou velha, porque eu sou de 1900, eu sou do milênio passado. Eu Ele, também. como é do milênio, ele é de 2011, do segundo milênio, então eu sou velha. Vovó, você é velha, é porque ele gosta de me zoar. Entendi. Enfim, então, naquela época, o segundo grau era dividido assim, e eu escolhi fazer o normal, porque eu gostava de ser professora, eu brincava, né? Eu lembro de brincar quando criança como professora. E eu queria ganhar dinheiro logo, eu queria uma profissão para ficar independente e ganhar dinheiro. E você formada, né, como normalista, você em seguida podia fazer um concurso e ser professora primária, né? Uhum. E assim eu fiz, terminado o normal, aquela época de concursos, de escolha profissional para a universidade. Eu fiz a prova para a escola municipal, passei, fiz a prova para o vestibular, naquela época era o vestibular, para Belas Artes, passei, e fiz o concurso para o Banco do Brasil, porque minha mãe disse que eu tinha que fazer. E aí me deu o dinheiro da inscrição, você vai lá e faz. Porque o Banco do Brasil era um emprego seguro, estável, tinha a tal da CACI, da Previdência e Plano de Saúde. E então ela queria o melhor para mim, na concepção dela. E aí fiz, passei nos 3, contrariada, né, porque eu queria ser professora primária. E aí fui dar aula, entrei na universidade, fui fazer o curso, era lá no Fundão, ainda é, no Fundão, na parte da reitoria, lá na arquitetura, e a escolinha era exatamente, eu escolhi a escolinha exatamente atrás da universidade. Então, eu saía de uma e ia para outra, Bem e pertinho. vice-versa, bem pertinho para facilitar a minha vida, né? E o Banco do Brasil me chamava para ir para fora, para outros estados. Eu não queria sair do Rio, não queria ir para o Banco do Brasil, e ia adiando, e adiando. O concurso tinha 2 anos de validade. Só que chegou uma hora que eles me chamaram para o Rio, para a Praça Mauá. Aí não tinha desculpa, né? Não tinha desculpa. Por quê? O salário era 7 vezes mais do que eu ganhava como professora primária. Tinha a Caraca. tal da Previ, a tal da CACI e a tal da estabilidade. Como é que eu ia dizer não? Eram 6 horas só de trabalho, tinham 16 salários naquela época. Enfim, um pacote assim irrecusável, né? E eu contrariada, porque eu gostava do que eu fazia na escolinha, eu estava trabalhando com classe de alfabetização, então era muito criativo, era um método novo, que você desenvolvia brincadeiras e tal, que te dava margem para criação. E aí você vai para o Banco do Brasil e começa a somar papel, né? Eu lembro que o meu chefe, na época, me colocou 1 hora para aprender a datilografar, porque nem isso eu sabia. Eu fiz a prova com um dedo, né? Passei por causa das outras notas, passei com o mínimo em datilografia, mas ele disse, olha, assim não dá, vou te dar 1 hora para você treinar. E eu aprendi a datilografar no trabalho, né? Bom, e aí fiz a carreira no Banco do Brasil, casei, tive filhos, e meu marido é geólogo, e aí recebeu uma oferta de ir para o interior da Bahia, para uma mina de ouro, que ia ser aberta em Teófilândia. Teófilândia, uma cidadezinha pequenininha, uma gracinha, de 5 mil habitantes, né? Onde na praça tinha o Banco do Brasil, a igreja e a prefeitura, né? Aí você conseguia ser transferida para lá? Aí eu consegui uma permuta. Tinha uma pessoa de lá
Porque, na verdade, eu fui para Serrinha, uma cidade próxima a Teofilândia, porque Teofilândia era um pub, não era a agência, era um pub, um posto de atendimento bancário que pertencia ao Banco do Brasil de Serrinha. Então, a agência mesmo era Serrinha. E tinha uma funcionária lá que queria vir para o Rio. Não tinha vaga, mas tinha essa pessoa, né? E aí eu troquei com ela e fui para Serrinha e ficamos 19 anos lá em Teofilândia. Nossa Senhora. 19, criei todos os meus filhos, 3 uma filhos vida. foram criados lá e muito trabalho. A vida era voltada para a criação dos filhos, para o trabalho. A gente trabalhava muito mais do que as 6 horas que a gente ganhava, né? Às vezes eu nem almoçava, pegava às 7, saía às 7 da noite, fazendo viagem, a princípio de carro, porque eu morava em Teofilândia, porque o trabalho era da Vale, era uma mina de ouro da Vale, do Rio Doce. E, então, a cidadezinha, Teofilândia, onde ficava a mina, foi onde nós moramos, porque eles criaram um núcleo residencial, com casas e tudo mais. Então, eu tinha que ir para a Serrinha de carro, todo dia, ir e voltar. Só que a estrada era a BR-116. A estrada BR-116. Aquela que a gente viu muitas vezes na televisão, os meninos cobrindo buraco. Caramba. Então, eu furava pneu, assim, às vezes 2 pneus, ficava na estrada. E aí eu resolvi aprender a andar de moto. Comprei uma moto, uma trail, e eu fazia de moto. Não é? Porque, porque eu de carro eu não conseguia chegar muitas vezes, né, ao trabalho. E assim eu ia ganhar no tempo, na agilidade, enfim, eu ia sempre a 80 quilômetros, né, com o mínimo de risco. E assim eu fiz. Foram 12 anos na estrada de moto, né? Mas, enfim, só para dar uma palhinha assim, sobre como que era o lugar. Né? E trabalhava muito, vivia para a família. E a fotografia, então, era registro, que nem meu pai fazia. Né? Registro fotográfico, com uma Sonyzinha com lente não intercambiável, aquela lente fixa, né? Sempre no automático, registro. Que hoje a gente faz com o celular, naquela época não existia celular, é bom lembrar. É verdade. Não existia internet, também é bom lembrar. Enfim, e filmagem também, eu fazia muito filme. Compramos uma Concorder, aquela grandona com a VHS, aquela fita larga. E aí fomos trocando, evoluindo, porque as máquinas foram diminuindo, as fitas também. Então eu filmava e fotografava sempre com o intuito de registrar, né? Isso me acompanhou a vida toda e eu tenho certeza que foi muito pelo modelo do meu pai, pelo que eu vi. Né? Sim, uma influência de influência forte, né? Bom, aí, esses 19 anos, quando chegou, eu estava há 5 anos para me aposentar no banco, e aí eu vi, daqui a 5 anos eu estou muito nova, eu vou me aposentar, vou fazer o quê? Né? E aí eu pensei, eu vou ser professora de inglês. Tinha uma cultura inglesa lá, porque a Vale colocou escola, colocou um hospital, colocou o curso de inglês. E aí eu frequentava, porque meus filhos começaram a fazer intercâmbio nos Estados Unidos. E eu precisava conversar com os host parents deles, né? Senão, como é que você ia saber, né? Se era confiável, Exato. Então, era um meio, eu precisava do inglês, né? Essa foi a grande motivação. E aí comecei a fazer os cursos de inglês da cultura inglesa, fui fazendo os concursos da Cambridge, fui passando, fui evoluindo, fui tomando gosto, resolvi fazer a universidade, por isso que tem letras na minha formação, português e inglês, numa outra cidade, Conceição do Coité, tinha uma UNEB lá em Teofilândia, Serrinha não tinha o curso de letras. Quer dizer, Teofilândia não tinha, definitivamente. Né? Serrinha tinha outros cursos, tinha pedagogia, mas eu queria era letras. E aí fui para Conceição do Coité, que ficava a 54 quilômetros. Então, eu fazia meu trabalho, né? E ia de moto, nessa distância, para Conceição do Coité, fazer o curso de português e inglês, curso de letras. Porque a minha ideia era, aposentada, seguir com uma outra profissão, que era professora de inglês. E assim eu fiz,
E aí a Vale vendeu a mina para uma outra empresa, uma empresa canadense. Meu esposo optou por sair, e ele foi, então, para o Pará, fazer um esquema de 20 por 10, e eu falei, oba, vou voltar para o Rio, porque eu já queria voltar para o Rio, né? E aí voltei para o Rio com a última filha, os outros dois, eu tenho 3 filhos, os outros 2 já tinham saído para a universidade, faltava essa terceira que voltou comigo, então, para o Rio. Ela ia fazer vestibular. E aí eu comecei procurei o CCAA, voltei para o Banco do Brasil, para uma agência perto de onde eu estava morando. Procurei o CCAA para fazer um curso de formação de professores, fiz, comecei a dar aula no CCAA, e aí meu marido foi para Belo Horizonte, eu passei um ano lá dando aula também de inglês para executivos de empresas lá de Belo Horizonte, e depois ele foi convidado para ir para Carajás. E aí, eu falei, meu Deus. Carajás fica no Pará, né? É onde tem a maior mina de ferro do mundo, tem outras minas, ele foi para trabalhar na mina de cobre. E era uma promoção, era para ganhar mais dinheiro, era mais interessante, era uma experiência, ele estava motivado, e aí me chamou para isso. Bom, vamos, mas vamos fazer um acordo. Eu fico 20 dias lá e 10 dias no Rio, né? E assim eu fiz. Fui para lá, meia contrariada, né? Mas comecei logo a dar aula de inglês, que aí eu comecei a dar aula de inglês para o pessoal da Vale, né? Mas todo mês, durante 7 anos, que foi o tempo que a gente ficou lá, eu vinha para o Rio e passava 10 dias, e aí era pinto no lixo, né? Eu ia para tudo que é lugar, show, teatro, cinema, tudo. E voltava. Só que aí, em 2011, meu neto nasceu, ainda estava lá, né? Com 3 anos, minha filha precisava de alguém que tomasse conta dele nas férias, porque ela não tinha babá, a escola era integral, e aí me perguntou se eu podia ficar com ele nas férias. Eu disse, opa! É claro. Claro, era mais um motivo principalmente para ficar com ele, mas ficar no Rio, né? E aí, nesse período, eu comecei a fotografar com o celular, porque eu não tomava conta dele em casa, nunca fiquei dentro de casa, assim, raríssimas das vezes. Eu saía com ele para os lugares, porque eu queria rodar o Rio, queria retomar todas as minhas antigas atividades no Rio e ver como é que estava a cidade, enfim. E aí eu levava ele. Ele deu sorte, né? Porque isso é ótimo para criança, né? Sim, e levei ele de patinete. Nossa. Por que de patinete? Porque ele já era pesado. Eu não tinha carro, a gente não andava de táxi, era tudo transporte público. Metrô, ônibus, às vezes a pé. E o patinete me ajudava, porque ele, às vezes, quando tinha um espaço, ele ia sozinho, né? Quando não, eu empurrava ele no patinete, na calçada, né? Era levinho, botava no ônibus, no metrô, tranquilo, né? Então, a gente rodou o Rio de Janeiro, a gente foi desde CCBB, a Museu Histórico, a Parque, Paquetá, IMS. Eu lembro que a gente ia lá para ver o tal do peixinho cego. Tinha um peixinho cego naquele laguinho, que depois morreu. A gente nunca mais viu o peixinho. Imagino que tenha morrido. Enfim, a gente ia para tudo que é canto de patinete, todo dia, durante os 30 dias do mês, às vezes um pouco mais, às vezes dava 30 dias, 40 dias de férias e tal. E aí eu fotografava, então eu estou contando isso porque a fotografia, nessa etapa, nessa fase de vida, né, nessa circunstância, foi muito importante, porque eu tinha que ser rápida, porque imagina, uma criança de 3 anos, um menino levado, danado, que não parava quieto, né? A criança não num para. patinete, e eu querendo fazer foto dele para registrar aquilo, para mostrar depois para a mãe, né? Então, assim, eu tinha que enquadrar rápido, eu tinha que pegar os melhores ângulos, os melhores lances, né? Coisas significativas. Então, eu fui apurando o olhar com uma grande motivação, porque eu estava fotografando o meu neto, né? E tinha que ser rápida, né? É praticamente uma fotografia, uma street, né?
Só que com o teu neto. Criança te dá essa demanda. E aí, o que eu fazia? Chegava em casa todo dia, com aquele bando de fotos no celular. Era iPhone, eu sempre usei iPhone. Eu selecionava, eu editava, escrevia um texto sobre o que ele... Porque ainda tinha mais essa. Durante as saídas, eu ainda anotava uma ou outra coisinha que ele dizia, porque criança diz muita coisa legal, né? Uhum. E aí eu ainda tinha essa coisa de anotar. Chegava de noite, então eu fazia isso. Selecionava as fotos, editava rapidamente, escrevia um texto e postava no Face, né? Era uma forma da minha filha ver o que eu estava fazendo com o filho dela, né? E uma forma de eu registrar. Mais uma vez o registro. Mas mal sabia eu que eu estava fazendo era uma storytelling ali. Sim. Era uma narrativa. Era uma coisa que depois eu vim a aprender. Eu não sabia, era intuitivo, né? Aliás, a minha fotografia sempre foi muito intuitiva, né? Muito aprendi legal. Fazendo, eu vou chegar lá. Bom, e aí, no final das férias, por isso que eu trouxe algumas coisas aqui, eu produzia um livrinho com as fotos e com o texto. E com o texto. Então, de 2014 a 2020, eles têm todos os livrinhos lá guardados. Eu fazia uma cópia para mim, uma cópia para minha filha. Então, estão lá guardados, é a história da infância, das férias, né? O título é As Férias de Davi. Depois chegou um outro, o Levi, e aí começou As Férias do Davi e do Levi. Né? Aí você levava os dois. Levava os dois. 2 patinetes, 2 netos, e aí o negócio pegava fogo mesmo. Mas aí eu já estava meio craque, né? Na coisa da velocidade, da versatilidade. Você começa a aprender. Aqui para mostrar aqui pro pessoal um pouquinho. Esse é o primeiro. Ah, que legal, galera. Tem as fotinhas aqui atrás. Tá vendo? Dá para fazer álbum, gente. Esse aí foi no Parque Lage, essa primeira foto. Esse lugar é lindo. Olha o textão. Não. E aí o texto é legal porque tem coisas que eles falaram, né? No caso aí o Davi, que era só o Davi nessa época. Frases curiosas, observações que ele fazia, algum fato, né, que acontecia que eu achava interessante, eu registrava sempre no texto. Ela já tinha o olhar apurado aqui, ó. Tem várias fotos aqui que daria para comentar sobre várias coisas. O olhar você vai aprendendo, né, a olhar, né, a enquadrar. Muito lindo. Muito legal e muito texto. Eu sou meio exagerada nas coisas. Eu faço sempre muita foto e no texto eu gosto de escrever bastante. Eles deram sorte, né? Uma avó assim. Eu acho que eu dei mais sorte que eles, né? De poder fazer isso e de ter a confiança da minha filha, que imagina, primeiro filho, você deixaria, né? Eu saí pelas ruas do Rio de Janeiro, uma cidade perigosa, como a gente, né, às vezes acha que é, mas, no entanto, não é tão assim. Depende onde você vai, né, o horário que você vai, quanto tempo você fica, o que você faz. Tem muita coisa no Rio para você conhecer e curtir. A gente vai sempre para os mesmos lugares, né? Eu tenho procurado descobrir novos lugares no Rio, sair daqueles lugares padrão. Né? O pessoal vai muito para a praia. Né? As praias foram poucas as vezes que eu fui com ele para a praia. Praia é um cartão postal, né? Aqui. E realmente não é um lugar que eu frequento muito, não. Um lugar que eu gosto muito aqui é o Palácio do Catete, que fica aqui do lado do estúdio. Eu fui com ele. Eu amo esse lugar. Me dá uma paz ficar ali. Eu estou lembrando agora de uma vez que eu levei ele no Museu Histórico, logo pequenininho. Acho que foi as primeiras férias. Tem que ver, está tudo registrado aí. Quando tem uma dúvida, a gente vai lá e procura, está lá, né? Foi no Museu Histórico, eu mostrando aqueles quadros enormes de guerra, não sei o quê, eu mostrando para ele, falando e tal. Chegou uma hora, ele virou para mim e falou: vó, vamos embora, isso aqui é só tristeza. E aí eu olhei ao redor assim, realmente, quanta tristeza, vamos embora, Davi. Aí ele deu a dica, e aí eu achei curioso, né, ele comentar assim. Bom, então essa fase, né, ainda em Carajás, vindo 20 dias
10 dias, ficando 20 lá, dando aula de inglês e tal. A fotografia no celular, com o neto, nessas férias, né? Eu acho que me deu muita coisa. Isso que eu te falei, versatilidade, rapidez, né? Enquadramento rápido e o que interessa, né? O que você quer mostrar naquela foto, né? E, bom, aí meu marido se aposentou em 2016, mas eu já comecei a fazer, que eu sempre gostei de viajar, né? E aí eu comecei a fazer uma viagem, a procurar viagens fotográficas, né? Expedições fotográficas. Conheci o Marcelo Portela, que uma vez foi lá em casa, eles estavam começando, ele e o Fábio Elias, né? Começando as expedições fotográficas com a escola, atividades lá e tal. Eu lembro que ele foi lá em casa, me falou sobre tudo, e eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, né? E aí, um belo dia, eu vi que tinha uma viagem para Guatemala com o Fábio Elias. Eu disse, opa, e foi a primeira. Eu com a minha Sonyzinha, com lente não intercambiável, usando automático, fotografando algumas coisas já em Carajás, né? Porque Carajás é um lugar, eu digo que é uma ilha da fantasia. Ele fica a 800 metros do solo, do nível do mar, né? E é cercada de verde por todos os lados. Se você entrar no Google Maps e procurar lá Carajás, você vai ver, é uma ilha verde cercada de desmatamento para tudo que é lado, né? A pecuária ali desenvolveu assim, né, rapidamente, tomou conta de tudo. Então, mas onde tem a Flona, a Floresta Nacional de Carajás, onde fica a Vale, ela cuida daquilo ali, toma conta e mantém a floresta de pé. Né? É uma das obrigações das mineradoras, né? Exatamente. Mais uma coincidência que eu tenho com a Miriam, eu já trabalhei numa mineradora também, uma multinacional chamada Anglo American, que comprou as minas do Ike Batista, né? Que era da era a antiga MMX, que ficava nesse prédio aqui, inclusive, onde a gente grava o podcast. E eles também foram desbravar uma área em Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, e tinham essas obrigações, né? Tanto lá quanto no Amapá, o tanto que se desmatava para poder fazer a retirada do minério, que era minério de ferro, eles tinham que repor com plantações, né? Para repor a natureza. Então, tem uma troca aí, né? Uma devolução. Tem uma legislação pesada e eles têm que manter, são muito sérios. Né? Bem controlado. Enfim, então, aí eu fazia, com essa Sonyzinha, eu fazia fotos ali, cheguei a visitar a mina de ferro, fiz algumas imagens, fotografei cobra entrando dentro de casa, meu Deus, preguiça atravessando a rua, guaribas no final da tarde. De vez em quando tinha uma onça que entrava no núcleo, você era avisado para as crianças não saírem da escola, né? Porque tinha uma escola, um clube, tudo assim, sempre único, né? E 1.200 casas e trabalhadores ali das minas. Enfim, fiz alguma coisa, mas sempre assim, o registro, ainda não tinha, a fotografia ainda não tinha viralizado aqui comigo. Estava bem de registro. Fiz na época lá, inclusive, um blog que chamava No Mato Sem Cachorro. Ah, que legal. Porque como eu não queria ir para lá, e para mim era todo um mato, né? Como a gente muda, né? Eu comecei a colocar ali as minhas emoções, o que eu sentia, né? Como é que eu estava experienciando aquilo tudo ali. Então, eu tirava uma foto e escrevia, meu dia foi assim, assim, assado, né? E aí algumas pessoas começavam a acompanhar, e eu fazia isso exatamente para o pessoal do Rio, meus filhos e parentes, né? Que quando a gente disse que ia para lá, não faça isso, como assim, não sei o quê, né? Então, eu mostrava mais ou menos um trabalho meio que jornalístico, né? Assim, eu acho que eu tenho uma veia aí nesse meio. Tá ligado, né? Com texto, com ligado. E aí, fui criando esse blog, botando imagens. Depois teve o Facebook, que aí eu colocava mais alguma coisa. E aí, o pessoal de lá começou a acompanhar, umas pessoas amigas, né? Porque era muita gente, eu não conhecia todo mundo. Um grupinho de pessoas mais próximas
Uma delas, a Fabiana, um dia chegou para mim, estava grávida, você não quer fazer minhas fotos, né, de barriga? Aí eu disse, opa, nunca fiz. Aí ela assim, mas não tem problema, porque tem um fotógrafo que eu conheço de Paraopeba e tal, mas eu gosto de suas fotos. Você não... Aí depois de um elogio desse, você vai negar. Não, então tá, vamos fazer. E aí fizemos, né, com um ensaio fotográfico com vários ambientes, e lá é fantástico por causa do verde, por causa dos lugares. Fiz na casa dela, com os objetos do bebê e tal. E montei depois o álbum como eu fazia os álbuns de casa e tal. Ela adorou. E eu adorei também, né? Eu achei incrível. Eu falei assim, puxa, então... E aí meu marido estava para se aposentar, a gente ia finalmente voltar de vez para o Rio. Eu falei, pronto, não vou dar aula mais de inglês e vou fazer foto de grávida. E aí cheguei no Rio, uma amiga da minha filha estava grávida. Aí eu falei, você não quer que eu faça? Olha aqui, eu fiz esse aqui, né? O que você acha? Ótimo, não sei o quê. Fizemos. Ficou ótimo, ela adorou, eu também. Aí eu disse, então eu vou fazer isso, né? Uma nova profissão. Já estava na terceira, né? Na quarta. Professora primária, bancária, professora de inglês, fotógrafa. Você vê que dá tempo de tudo, né? É que eu digo para os jovens, né? Não se preocupe, vocês vão viver 100 anos, dá tempo para ter muitas profissões. Experimentar, né? Tudo. Vai experimentando, vai fazendo. E aí eu procurei a Daniela Justus, que você entrevistou aqui. Você conheceu a Dani? Eu fiz o curso com ela. Que irado. Que aí eu falei, vou ter que conhecer, ter que aprender, né, como é que faz esse negócio de grávida, de ensaio, apesar de ter feito 2. A Dani é especializada nessa área. E aí adorei ela, fiz o curso e fizemos práticas, né, lá no Jardim Botânico e tal. Aí depois eu pensei assim, aí eu vi que o negócio era sério, né, porque eu estava fazendo por brincadeira. Quando eu vi que era sério, que era um compromisso, que eu tinha que voltar a trabalhar, eu já tinha o dinheiro, estava aposentada, né? Não, eu não quero isso para mim, não. Aí caí nas viagens. Se eu quero é viajar, né? E aí fiz a Guatemala com o Fábio Elias, né? Isso ainda em Carajás. E aí eu digo que eu tenho 4 turning points. São as grandes viradas na minha fotografia. Primeiro foi na Guatemala, com o Fábio Elias, que eu cheguei lá com a minha Sony lente fixa ali, né, no automático, e todo mundo com câmera grande, tele gigante, 2 máquinas. Fotografando manual. Meu Deus. Aí eu comecei a perguntar. Eu não sabia o que era ISO, abertura, velocidade, eu não sabia nada disso. E eu comecei a perguntar e eles falavam assim, mas assim, às vezes eu me tocava, porque a pessoa que está aprendendo e fica perguntando muito, fica uma chata, né? Eu tinha um certo simancol ali, eu sentia quando eu estava demais, aí eu me saía e tal, aí daqui a pouco eu voltava, perguntava de novo. Enfim, saí do automático na Guatemala em 2014. O outro turning point foi com o Marcelo Portela. Ele fez Desertos e Estrelas, lá nos Estados Unidos. Ele foi para o Artist Park, foi para o Monument Valley, Death Valley, aquela região ali, Arizona, Utah. E aí foi quando eu aprendi a abrir um tripé, a fazer uma longa exposição, uma noturna, um light painting, né, que ele fazia com a gente, ele gosta muito. Aí a coisa começou a melhorar, e foi só mais paisagem, né? Mas eu estava descobrindo a fotografia, tudo que vinha eu queria, né? Eu aprendia, eu gostava, eu me interessava. Aí depois imprimia as fotos, montava o álbum, sempre montava o álbum. Depois de cada expedição, eu fazia o meu álbum, né? Bom, aí depois foi em 2016, já voltando para o Rio, né? Em 2017, já foi o terceiro turning point, foi com o Fábio Elias de novo, foi para o Vietnã. Foi a Street que surgiu na minha vida, assim. Eu tinha acabado de chegar em Hanoi, estava numa esquina esperando o resto do grupo chegar,
E aí me dou de cara com aquelas trocentas motocicletas que tem lá. São 5 milhões de motocicletas. É uma loucura. É muita música. É só motocicleta. E aí eu parei na esquina e cada hora eu fiquei numa adrenalina danada tentando fotografar tudo, né? Porque você lá, eles podem colocar até 5 pessoas numa motocicleta, então vão Caramba, famílias, meu Deus. é permitido, né? Eles carregam todo tipo de coisa, eu vi colchão, eu vi caixas. Ai, nossa, para o fotógrafo ser É um uma louca, parquinho você de fica. diversões. Eu fiquei deparada na esquina, e aí foi quando eu descobri, bom, isso é street, né? Aham. E assim foi mais um turning point, uma virada. E aí você ia aprendendo fotografia nas viagens, na prática É mesmo. na prática. Nunca tinha feito um curso de fotografia. O curso que eu fiz foi com a Daniela Justus, né? Aham. Daniela Justus, para fazer o A, di- álbum de fotografia, mas a não direção do modelo, essas é coisas não, né? mais isso, né? E aí eu vi que estava faltando coisa ali, né? Que eu precisava saber mais também, eu ia ter que me dedicar, mas foi quando eu resolvi partir para as viagens, né? E aprendi muito assim. E aí no Rio, já morando no Rio, eu procurei grupos de fotografia. Isso deve ter um pessoal que fotografa, que aí descobri o Rio Fotográfico, que é um clube de fotografia do Rio, né? Procurei eles e comecei a conhecê-los, participar dos varais fotográficos que existem até hoje, né? Todo segundo sábado do mês a gente tem um varal fotográfico. Tinham Aonde que também. acontece? É na Cinelândia? Hoje está num restaurante na Rua do Rosário, mas antes, quando eu comecei, era no Belmonte, ali na Rua do Mercado, no centro. Uhum. Depois a gente foi para Glória, agora está na Rua do Rosário. Porque parou muito tempo por causa da pandemia, e quando voltou já não tinha mais o Belmonte, eles resolveram então ir para outro lugar. Tá. E ali comecei a conversar com fotógrafos, né? E conhecer fotógrafos. E aí, nesse tempo, eu comecei a ver fotografia, procurar fotografia, né? Conhecer fotógrafos. Né? Até estava te contando do caso do Do Evandro, né? O Evandro. Evandro Teixeira. A gente está lá num varal e os varais têm uma temática. Naquele dia era preto e branco. E aí tinham 2 fotos minhas, preto e branco. Ele chegou assim, aquele senhorzinho, né? Chegou de leve e tal, veio elogiar a minha foto, gostei muito da sua foto e tal. Aí eu agradeci. Ah, que bom, né? Que bom. Mas não fiz festa, né? Não Aí, imaginou. aí ele saiu, daqui a pouco veio uma amiga e perguntou: você sabe quem que ele é? Eu disse: não, Evandro Teixeira. Aí eu, quem é Evandro Teixeira? Eu não sabia quem era Evandro Teixeira. Aí foi que eu comecei a procurar mais nomes, fotógrafos, enfim, né? Aham. Conhecer mais. Hoje eu abraço, tiro foto, mexo com ele, né? Todo varal ele vai, né? É. É muito legal, gosto muito dele, né? Para quem não conhece, Evandro Teixeira é um fotojornalista bem famoso, tem vários livros publicados, tem agora a coleção, todas as fotos dele estão com o IMS, então em breve deve ter exposição dele em São Paulo, em outros lugares. Eu gosto Ele de. está com a exposição lá no IMS, em São Tá com Paulo. uma exposição Que lá. deve vir para o Rio, como foi o Walter Firmo, né? Não sei porque agora o IMS daqui tá fechado, né? Não sei como é que ele. Deve vir para o CCBB, não sei. Tomara, tomara. Tem que vir, Tem né? que ver. Porque às vezes vai só para São Paulo e não vem para cá. É, Ele tem um trabalho incrível, tem fotos dele que são permanentes ali no Museu de Arte do Rio, Mar. Ele tem muitos livros e ele é uma figura conhecida e que está sempre por aqui, pelo Rio, sabe? Então você pode esbarrar com ele nessas feiras, nessas exposições, pode dar a sorte de encontrar com ele. Eu também encontrei com ele numa dessas situações, por sorte, uma vez que eu fui numa exposição no Museu de Arte do Rio com uma amiga e ele estava lá para dar uma entrevista. Então, é legal, né? Você ter essa possibilidade de encontrar uma referência assim do fotojornalismo e trabalhou muitos anos no JB, então tem uma história incrível. Vai lançar um livro agora, feito pelo IMS, né, com a curadoria do Sérgio Burge, e está indo para São Paulo para fazer esse lançamento.
Então, quem estiver em São Paulo, tiver a oportunidade de ir lá no MS para encontrar e ver o livro de pertinho, pegar o autógrafo dele, eu acho que vale super a pena, né? Fica como referência para vocês aí. Mas então, assim, eu estava no terceiro Turning Point, né? Aí conheci o Rio Fotográfico. Bom, aí eu conheci a casa, que é uma escola de fotografia da Grace Rosa e do Marco Antônio Portela. E ali eu comecei a fazer, era na casa dela, na época, ela e os gatos. Ela adora gatos, Uma né? Ele gateira. também é uma gateira. E ali eu aprendi a fazer um portfólio, aprendi o que é um portfólio, aprendi a fazer um portfólio, aprendi a fazer ensaio, né, a editar as fotos de forma que elas conversem e contem, tenham uma narrativa, contem uma história, né? Foi ali que eu aprendi, né? E aí a fotografia foi se abrindo na minha cabeça, né? Os interesses começaram a expandir, né? E, bom, mas eu ainda estava no terceiro turning point. O quarto turning point foi quando eu fui para a África. Foi botar o pé na África. Aí já foi com Haroldo Castro, né? Que já tinha ido várias vezes à África, tem uma experiência enorme lá. Levou a gente para a Etiópia. Isso foi em 2018. E aí o turning point foi a diversidade, né? É conhecer as etnias. São mais de 80 etnias na Etiópia. A gente foi para o Vale do Omo. Então, a gente visitou algumas, não visitamos as 80, obviamente, mas algumas, né? E aquilo ali, para mim, foi assim de abrir a cabeça, né? Porque muitos são nômades, vivem numa cultura autossustentável, né? Com língua própria, com uma cultura própria, o jeito de se vestir, de se pintar. E aquilo tudo, para mim, foi muito novo, né? No Brasil, a gente tem os indígenas, a gente acha que é tudo igual, mas não é. Né? Não mas é. a minha experiência é nenhuma. Eu nunca visitei uma tribo indígena, mas imagino que essa sensação de diversidade, né? de culturas diferentes, deva ser na mesma proporção, no mesmo nível que eu vi lá. Né? E aí, o que te encantou? Assim? Era a cultura, eram as pessoas, era o exótico, entre aspas, né? Porque é muito diferente da gente aqui. O que te chamou a atenção? É saber que existe isso ainda no planeta, né? Que a gente não conhece, que é muito diferente de tudo. E que eles são autossustentáveis, eles são nômades, eles plantam, eles criam seus filhos em comunidade. É claro que numa viagem dessa você não tem o tempo suficiente para conhecer a fundo, né? Você conhece uma ou outra coisa. Uma das coisas que a gente viu nessa viagem foi um ritual do bull jumping, que foi fantástico, né? A gente estava passando a estrada e, de repente, aquelas pessoas estão atravessando a rua para ir para um determinado lugar onde ia ter esse ritual de passagem do menino, do jovem, para o adulto. Eles colocam os bois um do lado do outro e o menino que está saindo dessa fase de jovem, ele tem que passar por cima dos bois, sem nada, sem roupa, né? Sem cair, várias vezes. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ok. O que me encantou mais foi ver as mulheres da tribo, que são açoitadas pelos homens, umas varazinhas bem finas, que machucam, que cortam. As costas delas são todas sangradas e tem uns quilombos de varas antigas, né? de manifestações antigas. Então, aquelas costas toda marcada, né? E elas numa euforia, numa alegria, para dar força, porque o objetivo é exatamente dar força para aqueles jovens, dizer, estamos aqui, né? Conte conosco. Isso eu estou falando do nosso jeito, né? De pensar e de ver. Mas é isso, é o apoio que elas estão dando para aquele jovem, né? Engraçado, né? Essas questões culturais, que tem sempre essas ações, né? O Gui Veloso, que é um fotógrafo aqui do Brasil, não sei se você conhece o trabalho dele. Sim. Ele faz muito trabalho com fotografia e com religiosidade, né?
E ele Os mostra penitentes, né? com os penitentes, e ele mostra esse trabalho dos penitentes, você não acredita. E que ainda existe, é uma questão religiosa, né? Muito cultural, assim, e que existe aqui no Brasil, né? Muito longe da nossa realidade. E tão perto, assim, geograficamente falando, É. é muito louco. Tem muito valor essas coisas para mim, porque é o meio, é o jeito de você conhecer, né, A história. a história da tua cultura, da cultura do teu povo, né, a cultura brasileira, como é que evoluiu, e né, ele faz um trabalho fantástico, né? É, Ele desenvolve, acho que ainda, né, ainda acompanha, então tem livros, eu fiz um workshop com ele lá em Tiradentes, uma vez ele deu no Festival de Tiradentes. É encantador, assim, eu tiro o chapéu, sabe, eu tieto mesmo, né? E aí, eu estava onde? Bom, aí participamos desse ritual de passagem, o bull jump, fiz muita foto, né? Porque você fica enlouquecida. As mulheres ficam enlouquecidas ali dançando com os guizos pendurados, que elas botam os guizos nas pernas, e as saias e colares, e, enfim, elas ficam num frenesi. E você entra na onda e fica doida ali para fotografar. Eu filmei, fotografei. Eu gosto também de fazer os videozinhos, né? Aí você fica dividido ali entre a fotografia e o videozinho, você quer pegar tudo, né? Aham. Eu fico eufórica, elétrica ali, né? Numa adrenalina danada. E então, assim, essa viagem para a Etiópia me abriu para esse mundo africano, né? Uhum. Para esse mundo diverso, para essas etnias, que ainda temos muitas, né? E assim foi indo, eu fui fazendo uma viagem atrás de outra e aprendendo cada vez mais. E aí, no Rio Fotográfico, o Roberto Soares, o presidente, foi me incentivando a manda para concurso, porque ele mandou muita foto para concurso, ainda manda, né? Eles, por que você não manda para concurso? Olha, tem esse concurso aqui, tem esse ali. E aí eu fui mandando e fui ganhando E aí prêmio. são essas revistas que você trouxe aqui É, pra gente ver. aí ganhei recentemente, acho que foi 2021, o primeiro prêmio na Fotografe, foi uma foto, Vira o mic pra você aqui, Miriam, por favor. Isso. foi uma foto, não sei se você quer mostrar daí, a vendedora de tomates, a foto que eu fiz no Ai, que Benin. linda. Meu Deus. Essa foto eu até separei para mostrar ela A gente vai maior. mostrar aqui na TV Foi o já. primeiro prêmio, né? Mas assim, ganhei outros prêmios, aceitação no concurso, menção honrosa, prata, bronze. Essa foi primeiro, essa teve uma importância maior porque foi o primeiro Da prêmio Fotografe. da Fotografe. Aí fui para lá, recebi o troféu grandão, bonitão, Ah, que né? lindo. A Fotô também, recentemente, tive 3 fotos que foram para a Fotô, a última, a terceira, ganhou meia página, inclusive. Que eu fiquei toda boba, né? Pô, meia página, essa aí. Essa aqui a gente vai mostrar na Vai TV também. mostrar. Essa foto é muito legal. E assim, muito concurso, convocatória nacional, né? Mas mandei para fora também, como foto, né? Uhum. E uma que também me dá um certo orgulhozinho, eu mandei para o British Journal of Photography. É uma das instituições fotográficas mais antigas, se não a mais antiga no mundo. E eles têm uma convocatória que é Portrait of Humanity. E aí eles fazem um livro dos selecionados. E eu entrei para ter 2 livros deles. A foto está marcada aí. Eu acho que eu não sei se eu trouxe para mostrar. Que foi feita no Camboja. É uma vendedora. Essa aqui. Nossa, linda que foto também já ganhou vários prêmios. Muito legal. E assim, eu trouxe esses exemplos assim, né, de livros, mas tem catálogos, né? A Confoto, que é a Confederação Brasileira de Fotografia, está sempre promovendo concursos. E aí eles fazem catálogos, às vezes físicos, mandam para gente com medalha e tal, às vezes só virtual, mas são bem ativos, assim, tem sempre concursos. Se a gente quiser, tem todo mês como mandar. Né? Legal. Depois eu vou pegar o link com a Miriam para botar na descrição aqui do
do vídeo para o pessoal poder acessar e que se quiser concorrer, né? Muito bacana. Nessas viagens fotográficas que você fazia nas expedições, como é que era? Eu nunca participei de uma exposição, então eu tenho muita curiosidade em saber. A sensação que eu tenho é que é uma imersão, que você vive 24 horas ali fotografia. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Depende da expedição fotográfica, né? Depende de para onde você vai, com quem você vai, qual é o grupo. Porque tem grupo, por exemplo, que tem gente que vai fotografar de celular. Não vai, você não precisa necessariamente levar uma câmera. Pode fazer o trabalho com celular. E assim, tem gente mais comprometida, outras menos, outras querem mais para conhecer, né? Eu, como vou para fotografar, né? E depois do dia fotografando, porque aí a gente vai para os lugares, né? Esses fotógrafos, eles... Eu esqueci de falar do Valdemir Cunha, que é o editor dos 2 livros, né? Eu também fiz expedição fotográfica com ele, já no Brasil. Ele faz mais no Brasil, né? Fui para Galinhos com ele, e para Bahia, para a zona do Cacau. Então, assim, depende, cada fotógrafo tem um tipo de abordagem, né? Um tipo de abordagem mesmo, de posicionamento, de interação. É diferente, as pessoas são diferentes, né? Sim. Então, portanto, tudo é muito diferente. Você está com um grupo de pessoas que acabam... você acaba encontrando as mesmas pessoas em uma ou outra viagem porque estão fazendo com aquele fotógrafo com que você já faz, né? Mas, às vezes, tem gente nova. Então, por exemplo, as expedições você pode optar por um quarto single, né, ou por um quarto compartilhado. Então, você acaba convivendo. Eu sempre opto por dividir. Fica mais barato. E eu gosto de conhecer as pessoas, né? E não tem nenhum problema de ficar com uma pessoa que eu nunca vi num quarto, né? A gente acaba conhecendo e até criando uma amizade, né? E compartilhando coisas, fotos e outras coisas, né? Então, tem esse lado, né? De socialização, e o lado da fotografia é muito individual, é isso que eu quero te dizer. Comigo acontece, eu vou para fotografar. Então, no final do dia, eu, por exemplo, não janto com o pessoal. Eu prefiro ficar no quarto do hotel, pedir uma sopa, um sanduíche, uma coisa assim, e ficar já editando as fotos, separando o que eu gosto, e editando mesmo, né? Eu uso o Lightroom. E aí, depois, eu gosto sempre de escrever alguma coisa. E aí eu posto, né? Tinha esse hábito, tenho esse hábito de viajo, faço as fotos, edito, faço um texto descritivo rapidamente de uma sensação que eu tive, nada muito informativo, não, pouco informativo, inclusive, mas a minha sensação, o que eu senti, a minha emoção, né, o que eu percebi, o que me tocou. Faço aquele textinho e posto, para as pessoas saberem aquela velha coisa, né? Minha família saber, meus amigos saberem onde eu estou, o que eu estou fazendo e tal, né? Isso é legal, porque aí mantém bem atualizado, né? Tá fresquinho na cabeça. Isso funciona muito comigo, porque está tudo quente ainda, você está com a memória muito aquecida, você está, né, sobre os efeitos daquilo tudo ali sobre você. É uma forma de você se conhecer também, né? Você acaba aprendendo sobre você, o que você gosta, o que te toca, né? O que te mobiliza, o que te move. E aí você aprende sobre você, né? É um grande aprendizado. É um exercício. Só checar um negócio aqui. Gente, a gente grava, mas a gente dificilmente faz corte, só se for algo muito necessário, mas eu preciso conferir uma coisa aqui. Você tá ouvindo bem? Tá? Ah, tá. É porque o meu áudio diminuiu, aí eu fiquei com medo de estar... Ok. Só para confirmar. Porque áudio é importante, né? Se a gente não tiver o áudio, não adianta nada. Poxa, muito legal. Eu quero ir numa viagem com a Miriam. Eu super recomendo. Tem várias. E assim, a vantagem é que você não precisa pensar em nada, porque está tudo programado, está no roteiro, eles te levam para os lugares. Então, você não precisa pensar no transporte, no hotel, onde vai ficar, que lugar você vai naquele dia.
Isso para mim, é a grande vantagem. Você não tem que pensar em nada. É uma experiência, né? É um trabalho legal. Porque dá assim. muito trabalho quando você vai programar uma viagem. E eu fiz outras, né? Outras viagens com meu marido. E aí a gente tem que programar, né? E dá uma trabalheira danada. Né? Tem algum checklist, assim, que eles te orientam ou que você foi aprendendo na prática em relação à viagem? Tipo, esse lugar eu preciso levar tripé, o tipo de roupa que eu tenho que levar, se eu vou levar uma mala grande ou pequena, se eu tenho que tomar vacina, visto, Sim, essas coisas tudo isso que você falou. E eles mais orientam. alguma coisa. Isso é muito legal, porque pra gente que não tem experiência nenhuma, Você não né? conhece o lugar. Os lugares são diversos, né? Super variados. O que você vai fazer, fotografar, também é variado. Na Etiópia aconteceu uma coisa curiosa. A gente ia fotografar, além das etnias do Vale do Omo, a gente ia fotografar os gelados. Os gelados. Geladas, que ficam nas montanhas símias. E aí o Haroldo falou assim, era bom você ter uma tele. Eu não tinha, né? Ele estava até vendendo a dele de segunda mão. Eu falei, opa, é essa, né? Eu vou levar. E aí levei, né? 500 milímetros. Nossa Levei pesadona e tal. Falei, pô, mas precisa, né? Vamos levar. Uma bazuca, né? E aí chega lá, os geladas, eles sobem a montanha e pastam, né? Essa é a grande característica deles. Eles pastam, eles comem grama. Né? E sobem a montanha e ficam O espalhados. que são os ali. gelados? É tipo um boi? É um assim? primata. É um macaco. Não é? Dizem Não é um macaco. que não pode dizer que que é feio macaco. que eu fiz aqui. A gafe. É um primata. É um primata, gente. Eu também fiz essa mesma gafe. Olha, Enfim, os entendidos saberão o que dizer. Isso, corta essa parte. Eles são endêmicos daquela região. Tá. Né? Bom, estava preparada com 500 milímetros, aquele peso danado na mochila, não sei o quê. E a minha, 24,70. Pô, falei nos 500 milímetros, custou, saiu 24,70, que é o mais uso, né? Tá bom, chegamos lá, preparei, né, a tela toda prosa, vou usar uma 500 milímetros finalmente, não sei o quê. Só que os geladas, eles vinham pertinho, ficavam pertinho, aí não tinha nem como fotografar com a tele, estava me atrapalhando. Eu disse, o quê? Aí guardei a tele, botei a minha 24,70 e fiquei a meio metro do gelado. Eles são grandes? Eles são grandes, são grandões. E se reúnem em família, em grupos, né? Com os filhotinhos. Não ficava com medo, não? Pois é, eu sou meio destemida. Você não tem medo, né, Miriam? Já reparei. Você não uma tenho. Pelo contrário, assim, o perigo meio que me atrai. Mais ou menos, né? Eu tenho uma boa noção de risco. Mas, assim, eu não deixo de fazer porque estou com medo, né? Só se tiver algo realmente que eu diga, não, isso não vai dar certo. Né? Aí eu não faço. Mas nessa hora eu fui chegando perto dos geladas, e chegando. Daqui a pouco ele ou ela, não sei o que era, não lembro direito, me mostra os dentes. Eita. Aí eu disse, opa, esse é o limite. Aí eu recuei um pouquinho, né? Entendi, porque ele me olhou com os olhos, mostrou os dentes, eu entendi direitinho o que ele queria dizer, respeitei. E é assim meio que eu faço na fotografia com as pessoas. Se a pessoa me olha assim meio esquisito tal, porque eu gosto muito de roubar imagens, né? Eu sou meio assim, eu gosto do... Voyeur. Eu gosto. E às vezes a pessoa não gosta, né? E aí eu respeito. Já chegaram para mim e dizem, eu quero que apague, eu vou e apago, né? Eu respeito. Mas que eu gosto de... Porque é aquela coisa, você vê a cena, como você deixar de fazer a cena? Não dá para deixar de fazer a cena, você tem que fazer e aí depois você vê o que dá. Né? Não, e às vezes o natural, eu fotografo muito evento, acontece muito isso. Tô vendo uma cena acontecer, e aí tá maravilhoso, eu vou clicar, e a pessoa olha, faz assim... Aí eu falo, meu Deus, estragou a foto. Aí, geralmente, eu faço, né? Pra pessoa não ficar sem graça e finjo que tô saindo. Aí eu espero a pessoa voltar para aquela situação. Às vezes isso acontece de voltar. E aí consigo clicar e às vezes eu perco mesmo, porque a pessoa... Estragou a foto. Ela já percebeu que eu tô ali e ela não sai da pose, ela fica esperando. E quando faz aquele dedinho assim? Também não curto, mas...
Aí eu falei, não precisa. É. Enfim, é isso. São os Né? Mas desafios. assim, a gente mantém, né, o respeito, o limite, a pessoa não quer, né? Fazer o quê? Né? Perdeu a foto. Mas Muito que legal. eu vou nessa direção de... E aí tem os ensaios que depois começaram a surgir, no que a gente ainda vai falar, né? Aham. Que... Como é que surgiram os livros? Você O recebeu um primeiro, que é o convite? Benin, né? Isso. Se quiser mostrar. Eu estava numa viagem com o Valdemir Cunha lá para Galinhos, tinha feito Nossa, é a linda a expedição capa. ao Benin, que me encantou, assim, foi outra coisa que me abriu os olhos, porque o Benin, a gente fala em Benin, né, mas eu mesmo nem sabia onde ficava o Benin. Eu também não sei, se você puder Fica contar pra gente. na África Ocidental, e foi de lá que veio grande parte dos escravizados para o Brasil. Então a gente tem uma Ah, relação íntima com o Benin e a gente não sabe. eu não sabia. Muita gente não sabe. Não sabe nem onde fica o Benin. Né? Então foi uma viagem assim que me abriu os olhos para essa questão da escravidão, né, dos escravizados, quantos vieram, de onde vieram, como a Ai, vendedora que de linda. tomates premiada. Tem várias fotos aí que foram premiadas. Né? Lindíssimo livro. Então, o Benin Parabéns. foi assim. E como eu tinha morado na Bahia 19 anos, como eu falei, Aqui. o Benin, quando eu cheguei no Benin, eu falei assim, putz, que é Bahia. Sabe? Tinha muito, até o acarajézinho. A gente foi para um festival, o Festival de Vodum, que é dia 10 de janeiro, todo ano, né? O Fábio já preparou essa viagem para o festival, para a gente ir para o festival. E aí estavam lá as mulheres vendendo o acarajé, né? O bolinho. Como é que se chama lá? Se chama Eu cara? não sei, Não? não sei, porque a gente ficou fotografando ali. Não deu para conversar, porque não era um lugar para conversar. Aham. Né? Eles falam inglês lá. A colonização foi francesa, Ah, então é tem o francês. francês. Mas muitos desses escravizados que Muito vieram de lindo. lá, aí tem muita história do Benin, né? O Guran é que tem uma proximidade enorme, né? Já fez vários trabalhos lá, o Milton Guran. É, Né? aquele antropólogo, né? Ele tá sempre ligado a isso. Ele tem o Benin, assim, né? Como uma coisa importante no trabalho dele. Aham. E aí, bom, quando eu cheguei lá, essa relação com a Bahia, né, me despertou, por conta de que eu, né, 19 anos na Bahia, tinha muita coisa, né, dentro de mim já, porque você vai assimilando, né, os hábitos, né, tudo. E aí eu fui fazer uma vez essa expedição com o Valdemir Cunha, eu já tinha o meu fotolivro, né, que eu faço sempre depois da viagem, eu tinha Aham. feito depois do Benin, e aí mostrei para ele. Eu disse, dá para fazer? Aí veio a ideia de fazer um livro mesmo, né? Mas eu estava assim, né? Será que dá para fazer e tal? Eu mostrei para ele, ele disse, não, isso aqui tem material para um livro, sim, vamos fazer. Ele se interessou, porque ele também tem muito interesse sobre a África. Uhum. E aí saiu o Benin. Ele montou, tem um texto de um jornalista, fizemos vaquinha, né, o crowdfunding, e é claro que você não ganha dinheiro com o livro, pelo contrário, você É. perde em termos, Você né? fez pela editora, né? É caro, é bem caro. Mas aí tem esse sistema de vaquinha e a gente levantou uma boa quantidade de dinheiro entre os amigos, fotógrafos, familiares, essa coisa toda que Muito dá uma legal. força para você, né? É. E aí saiu, e ele foi comprado por uma biblioteca, inclusive em Nova York. Ele está para lá. Pessoas que buscam coisas assim, né? Mas não sei que tipo de busca que fazem, encontraram o Penny e levaram. Né? Muito legal. E depois saiu, como eu vi que deu certo, era possível fazer, eu gostei muito, as pessoas gostaram. Né? 2 anos depois, aí eu tinha o material da Etiópia, que foi uma expedição até feita antes do Benin. Uhum. E aí eu falei assim, mostrei para o Valdemir, e disse, não, tem material também, vamos fazer. E aí fizemos. Então, são 2 livros da África, dos Aham. países africanos. E se o pessoal quiser comprar, consegue comprar na Editora editora. Origem, né? Eles mandam para onde você estiver, né? Tá lá. Muito legal, Você viu, pode galera? botar o link. Vou botar.
Vou botar o né? link para Que vocês darem uma conferida lá, porque são ainda muito tem bonitos livro. os livros. Né? Eu dei uma olhada antes, eu vi no site, tem sim. A qualidade é É, muito a boa. qualidade é incrível, gente. As fotos são lindas, mas às vezes o papel, né, o acabamento não O Benin dá. foi feito na Ipsis. Ah, tá explicado. O Etiópia já estava mais cara, Ipsis Ah, ficou. Aí o Valdemir partiu para uma tá outra explicado. gráfica. A Ipsis é uma gráfica que eu fiz representação aqui no Rio, ano passado, quando eles tinham o Ipsis Pro, que era para álbuns. E é uma gráfica que tem 76 anos de mercado e são especialistas em livros, principalmente livros fotográficos. A maioria dos fotógrafos imprimem lá, porque tem um acabamento excepcional e eles têm um profissional lá dedicado, que é o Monese, que é um cara assim especialista em imagem, impressão, um cara incrível que dá todo o atendimento e atenção que o fotógrafo precisa para sair realmente com as cores fidedignas ao seu trabalho. Eles orientam sobre papel também, é bem legal. O Benin, para se mostrar a capa. Essa capa, inclusive, foi finalista Essa foto é linda. no Paraty de 2022. Essa foto é linda. Sim, em 2022, no Paraty, um ensaio que eu fiz lá na Chapada dos Veadeiros com o Marcelo Portela, Cercalunga, ganhou o primeiro lugar em Paraty. Então, ficou na praça. Ficou na praça lá exposto, foi bem legal. No Paraty. No Paraty em Foco, de 2022. Para quem não conhece, o Paraty em Foco é um festival de fotografia bem conhecido, eu acho que um dos mais antigos. E se você não teve a oportunidade ainda de ir, vá, porque é uma experiência incrível. Além de você encontrar todos os fotógrafos, as referências da fotografia lá, tem as palestras, tem as exposições na praça. A cidade é maravilhosa. É muito legal. Vale a pena. Eu já fui algumas vezes. E sempre é bem legal, é sempre diferente, vale a pena. E a fotografia documental? Como é que surgiu? Bom, aí começou. Eu vinha fotografando, viagem, livros, não sei o quê, mas sempre aquela coisa de, poxa, eu precisava desenvolver um projeto, porque eu via muitas pessoas fazendo projetos, né? E eu disse, poxa, eu quero fazer um projeto, mas o que eu vou fazer? E aí eu comecei, via minha irmã, que trabalha na CBTU, ela trabalhava com uma parte de reciclagem, com uma cooperativa de reciclagem. Aí ela me convidou para ir lá, eu fui e comecei a fazer, então, a documentação dessa cooperativa, é a cooperativa Quitungo, que fica lá em Brás de Pinas, né? E aí, isso foi antes da pandemia, então foi o primeiro projeto que eu posso dizer assim, foi o que eu comecei a descobrir o que é fazer um projeto, né? Uhum. Você conhecer melhor aquilo que você está fotografando, né? Interagir, trocar, né? Imergir. Porque nas viagens você não tem esse tempo para fazer, né? É uma das coisas que você não consegue. Você pode até rápido, fazer um né? ensaio né, com um determinado assunto que surgiu ali para você de repente, mas assim, pouco conteúdo, na verdade, né? Quando você entra num projeto, aí é diferente. Você vai pesquisar, você vai conversar, você vai lá várias vezes, você fotografa de várias coisas, ângulos, o que interessa, o que né, chama atenção. É muito mais completo, né? Dá uma satisfação, assim. Né? Então, a Quitungo foi o primeiro, foi antes da pandemia. Aí veio a pandemia, né? Engraçado que quando eu estava viajando muito, eu fazia 3 expedições assim por ano. Porque o dinheiro que eu ganhei dando aula de inglês lá em Carajás, eu guardava, eu não gastei nada. Então, no final dos 7 anos, eu tinha uma bolada. E aí eu torrei tudo nas viagens. É um investimento também, né? É uma experiência, mas também tem um investimento eu pude financeiro. me dar esse direito, né? Já estava aposentada, né? Enfim. É o seu trabalho, né? E aí veio a pandemia e antes eu pensava, puxa, eu estou viajando demais, Miriam, você está exagerando, né? Porque todo mundo dizia, de novo? Vai viajar? Eu falei, né? Mas aí eu pensava, poxa, eu tenho que viajar agora, eu não sei o dia de amanhã. E aí o dia de amanhã foi a pandemia.
Nossa. E aí eu falei, puxa, ainda bem que eu viajei. E aí, como é que você fez? Você é uma pessoa super ativa, como é que fazia para ficar dentro Pois de é, a casa? pandemia começou em março, acho que foi 20 de março, se não me engano, 15, 20 de março. Eu tinha acabado de chegar de Barcelona. Foi por aí. Eu faço aniversário dia 14 de março. Eu lembro que eu tive que cancelar meu aniversário porque as pessoas estavam com medo de sair de casa já, não tinha mais condição. Então foi isso. Eu cheguei dia 10 de março de Barcelona, fui para uma exposição de um trabalho que foi para uma galeria lá em Barcelona, um dos prêmios, né? E aí eu falei assim, não, eu tenho que ir a Barcelona. Não conhecia Barcelona, tinha uma amiga da minha filha que estava morando lá, fiquei na casa dela, né? E rodei Barcelona até, né? E fui nessa vernissagem super chique, uma galeria grande, bacana o negócio. Enfim, aí voltei dia 10 de março e a pandemia então começou. E aí fica dentro de casa, né? Só que quando chegou maio, eu não aguentava mais ficar dentro de casa, né? Inventando coisa. Não aguentava. E aí saí. Eu gosto muito de andar de bicicleta. Eu moro em Ipanema. E aí eu rodo o bairro de bicicleta. E aí eu percebi que eu estava viajando, que eu podia viajar pelo meu bairro, né? E aí fui descobrindo coisas, né? Descobri um pessoal ali na Cruzada que soltava pipa no Jardim de Alá, que para quem não é do Rio, fica entre Leblon e Ipanema, que são bairros nobres na cidade. Né? Uma divisão ali. Mas tem a Cruzada, que é um conjunto habitacional de pessoas que vieram da favela do Pinto, na época que teve um incêndio. Dom Helder Câmara, ele construiu, né, se mobilizou para construir e deixá-los ali naquele lugar, né? Então eles moram ali nesse conjunto habitacional e os meninos estavam soltando pipa em plena pandemia, todo mundo em casa, as ruas vazias, ali, e eu de câmera, porque eu saí para fotografar as lojas fechadas, que estava tudo com tapume. Eu falei, pô, isso é curioso, né? Comecei a fotografar a rua deserta. E aí bato lá no Jardim de Alá, os meninos com pipa, comecei a fotografar os meninos, obviamente, né? Estava uma luz bonita. Aí voltei no domingo, isso foi no domingo, voltei no domingo seguinte, voltei no terceiro domingo. Quando eu volto no quarto, cadê os meninos? Subiram? Aí eu fiquei, pô, cadê? Aí fui procurar, fui na Cruzada para ter uma associação de moradores, tinha uma pessoa lá atendendo numa salinha que tem lá. E aí eu perguntei, assim, não sei, às vezes ele sai, mas não vem e tal. Mas aí tinha uma outra moça que falou assim, poxa, mas você fotografa? A gente tem um projeto de moradores de rua, Resgatando Vidas na Rua, na época era o nome do projeto, e a gente, é bom ter uma fotógrafa, seria bom. Uhum. Aí eu disse, opa, então tá. E aí eu comecei a fotografar. Eles, todo sábado, eu participo ainda desse projeto, todo sábado, os moradores de rua ali da região vão para receber o café da manhã e a gente faz uma triagem para ver quem que está usando droga e que quer ir para uma casa de acolhimento para se recuperar, se tratar e retomar a vida, né? São vários casos. E a gente levaria um tempão aqui falando sobre isso. Mas aí eu descobri, que aí foi o meu segundo projeto, eu descobri que tinha um morador de rua, o Careca, que mora, até hoje, ali no Jardim de Alá. Ele mora, mas ele trabalha na rua, ele tem burro sem rabo, que é aquela carroça, né? E o bairro tem uma demanda por esse tipo de serviço, né? Para pegar entulho de obra, para fazer até mudança. Eu já vi ele carregando sofá, por exemplo, na rua, né? Então tem todo tipo de demanda ali do bairro e eles ganham dinheiro assim, mas moram ali, né? Na rua. Achei que ele morasse na comunidade ali no... Não, muitos moram na rua mesmo, por N motivos, né? E aí eu comecei a fotografar o Careca. Então é o meu segundo projeto, é a Casa do Careca. Porque cada vez que eu ia lá, o burro sem rabo dele, que é a casa onde ele mora, ele dorme, né? Estava de um jeito, né? Porque como ele trabalha com lixo reciclável, então tinha dia que tinha um fogão, tinha outro dia que tinha uma bicicleta, tinha outro dia que tinha um espelho, outro dia que tinha não sei o quê, tinha chovido, então ele botava um plástico preto e aí ficava diferente.
Cada dia era um dia, era uma casa assim, mutante, eu chamei. E aí eu comecei a fotografar, curiosa, né? E me envolver ali com ele, né? Querendo ajudar de alguma forma, né? Então, esse projeto eu toco até hoje, né, com ele. E aí conseguimos fazer os documentos dele, consegui inscrever ele no Auxílio Brasil na época do antigo presidente, ele consegui que ele recebesse esse auxílio, né? Da Fizemos título de pandemia, né? eleitor, fizemos CPF, porque para fazer esse auxílio a gente precisava de todos esses documentos. Então, Aham. fiz isso tudo com ele e criei uma poupança junto com ele. Isso tudo de comum acordo com ele, né? Você quer? Vamos fazer? Que tal, né? Você precisa sair da rua, precisa de uma casa, né? Enfim, porque antes, logo nos primeiros contatos com ele, eu perguntei qual é o teu sonho. E ele falou, é ter uma casa. Bom, então a gente tem que trabalhar para isso, né? E aí, esse dinheirinho do Auxílio Brasil foi sendo acumulado na poupança. Hoje ele já tem uma graninha, a gente continua com essa meta de um dia comprar a casa dele. Então, esse foi o segundo projeto. O outro que surgiu na pandemia foi que eu saía de bicicleta e encontrava pessoas assim inusitadas, né? Coisas que eu chamo de espanto, por influência do Ferreira Goulart, né? Ele dizia que a gente cria quando acontece um espanto, né? Você vê alguma coisa que o teu olho pula e você para e opa, né? Então eu chamo esse projeto que acabou virando um projeto, eu não tinha planejado, ele surgiu, né? Nessas minhas andanças pelo bairro. E aí no final, eu já tinha 60 encontros não marcados, que eu chamei, é o projeto, né? Que eu dei um nome, Encontros Não Marcados. E aí eu fazia exatamente o que eu fazia com os netos. Eu fotografava, encontrava a pessoa, fotografava, às vezes pedia, às vezes não, muitas vezes. Eu fazia primeiras fotos de longe, tal como eu queria, e tal. Depois eu me aproximava, conversava, fazia fotos de perto, tudo com celular. Tudo com celular. E aí perguntava algumas coisas, né, para saber da vida dele, o que ele estava fazendo ali. No final, a velha pergunta, qual é teu sonho? E aí anotava isso no celular mesmo, ali rapidinho, uma outra coisa tal, para lembrar. Chegava em casa, selecionava as fotos, o mesmo esquema dos netos. Selecionava as fotos, editava, escrevia um texto e postava, né? E as pessoas começaram a gostar, né? E se encantar com a coisa e conhecer a rua, na verdade. Porque a gente passa pela rua, a gente passa preocupado com alguma coisa, pensando no que você vai resolver, o que você tem hoje, né? Você não flana, né? Não repara, né? Que Você não anda olhando para ver o que a rua está querendo te mostrar, né? E foi meio que o que eu fiz, né? Nessa coisa da pandemia, que você tinha tempo, né? Você não tinha nada acontecendo na cidade, não tinha um teatro para ir, um cinema, não tinha nada. Você tinha que inventar, né? Eu fiz o fotofilme, o curso da Cláudia Tavares, o fotofilme eu fiz nessa época, né? Que era online, que aí os cursos online pipocaram, né? Eu comecei a fazer, esse foi um deles. Até você foi na semana retrasada, foi bem uma legal. apresentação de fotofilmes, né? Foi incrível, gente. Cara, o pessoal sigam lá o Fotofilmes, Cláudia Tavares, tem muita coisa boa. Não sei se ela vai publicar no YouTube, né? Mas é muito legal. Ela disse que vai colocar no Fotofilmes, vai botar aos pouquinhos aqueles fotofilmes que a gente criou durante um período, né? Muito que esse bacana. Já é recente. Porque na época da pandemia, o primeiro que eu fiz para apresentar no curso, inclusive, foi Tocaia, que foi um dia eu saindo de bicicleta num domingo, ninguém na rua e só bag laranja, que eram os entregadores, né? Só, mas assim, uma quantidade. Claro, todo mundo em casa, precisavam comer, domingo, né? E aí eu comecei a fotografar eles direto, e no final eu fiz um fotofilme, tem muita foto deles. Muito legal. E aí fiz o fotofilme que se chamou Tocaia, é 1 minuto de fotofilme. Eu vou botar o link do Instagram para vocês olharem, esse muito bacana. Entrem lá no Fotofilmes, né? Muito legal. Vamos ver suas fotos? Bora. Pode colocar aí, Vini.
Que a gente já falou tanto do trabalho da Ah, Cláudia. bom, essa foi uma das fotos feitas na pandemia. Eu estava de bicicleta, passei e eu vejo esse astronauta sendo entrevistado por uma equipe de TV. Eu disse, como você não para, gente? Essa foto é sensacional, Aí eu, de realmente. celular, essa que foi para Fotô, Aham, que tá tá na aqui na revista. revista. É. Muito legal. Era ele e a mulher, é um casal. E aí E parece eles o... circulavam assim, desse jeito, pelas ruas, né? Eu achei que ele era o repórter fazendo... Tá com o símbolo da Globo aqui na roupa. Muito doido. Mas ele estava dando a entrevista, né? É, Enfim, então essa foi uma foto que ganhou prêmio, que foi do nada, assim, flanando, né, pelo bairro de bicicleta na pandemia. pode passar, Vini. Ah, essa foto que tá no livro. Lindíssima Essa também já ganhou prêmios. Foi o bebê Mursi, foi na etnia Mursi, lá na Etiópia, com Haroldo Castro. Né? A gente estava visitando, quando eu vi esse bebê e esse peito, eu tive que fazer a foto É. bem de perto. Ele te olhando desconfiado. É, Muito bom. essa foi Muito na linda a Etiópia foto. e está no livro. Tá nesse aqui, né? Está na Etiópia. É esse aqui, gente. E Eu já vi- ganhou, teve no Paraty, já foi finalista no Paraty, já teve na praça, ganhou Brasília Photo Show. Tem vários prêmios dela. Muito legal. Pode passar. Ah, essa foto é linda também. Essa foi outra também que já foi bastante premiada. Essa foi no Togo. Quando a gente foi para o Benin, a gente fez uma parada também no Togo. A gente estava na praia de manhã cedo, fotografando, assim, procurando alguma coisa para fotografar, e de Aham. repente aparecem os meninos. Tenho várias fotos desses meninos brincando ali na areia, porque eles moram, é uma praia, mas eles moram na praia, é uma comunidade bem pobrezinha e coladinha na própria praia. Então os meninos circulam ali direto. E aí esse me deu a foto, né? Ele Chegou, tá ele estava posando pra você, né? ele estava com essa bacia, provavelmente a mãe mandou buscar alguma coisa, não sei, né? Aham. E aí ele bota isso na cabeça e para. É, tava De posando pra graça, me você. deu a foto, né? Maravilhosa. O olhinho. É. Muito lindo. Isso no Togo, que também é um país colonizado pela França. Coladinho no Benin. Coladinho. Pode passar, Vini. Isso já foi Essa também é lindíssima. na Chapada dos Veadeiros, lá com os Calungas, essa Januária. A gente parou para comer no restaurante dela, que era a casa dela. Essa é a cozinha da casa dela, que, como eu te falei, já não existe mais, a chuva levou. E ela estava preparando o almoço delicioso, e eu vi essa luz entrando. Nossa, Como é a que luz você é incrível. não fotografa? É, não tem como. A gente adora uma luz, né? É. Fotógrafo é viciado em luz, a gente ficou olhando. E aí, quando eu vi essa luz, eu fiz várias fotos. Fiz um ensaio, inclusive, na cozinha dela, sem ela saber. Fiz muita coisa dela, depois ela posou. Foi muito especial esse dia. Estava em Tiradentes essa foto agora. Passou na convocatória, estava lá na parede. Ó, que legal. Porque o assunto, o tema era luz. Ó, aí, tá Então eu vendo? coloquei essa e uma outra que eu fiz na Etiópia também, que a luz estava entrando pela janela da casa. Aham, Eu não trouxe, não. lindíssima. Pode passar, Vini. Essa essa aqui é do livro, que é linda também, nossa. Essa foi dentro de uma das igrejas lá em Lalibela. Né? Na época da Semana Santa, vem peregrinos de todo o país para essa celebração da Semana Santa. As igrejas são igrejas esculpidas mesmo, na rocha, em tufos vulcânicos, da superfície para baixo. Então, não é uma construção, não se usa concreto, não se usa tijolo, nada. Ela é esculpida na rocha. E são 11. É fantástico, é um negócio incrível. E elas têm ligação entre elas, tem corredores, você pode passar de uma para outra pelo subsolo. Que incrível. E eles ficam, né, nessas poses de contrição, maior silêncio, e fazendo suas orações, lendo a Bíblia. Eles são cristãos ortodoxos.
E esse, quando eu vi esse senhor, você vê que o ângulo, eu É de quase que cima. subi em cima. É, tu tá no colo dele. É linda essa foto, porque tem muitos triângulos, né? Você fica preso ali. É muito cheio de detalhe. Nossa, é E incrível. tem muita história, tem essa língua que eles usam nas Bíblias, que é o Giz, é como o latim nosso. Aham. Né? A Etiópia é um negócio. É a Etiópia e a Libéria são os dois únicos países africanos que não foram colonizados. Então, a cultura lá é autêntica, é pura, não tem influências europeias. Né? É, por isso que deve chamar muito a nossa atenção, né? Porque é muito lindo. Então, essa foi finalista também no Paraty, foi agora, em 2022. Pode passar. Pode ir. Essa é uma foto daquele projeto que eu estava falando, da cooperativa Kitungo. É uma foto que eu gosto muito, também já foi premiada. Eu fiz um ensaio dela, também foi finalista na Fotografe, junto com aquela vendedora de tomates. Aham. Muito legal. Pegou o momento decisivo Ela ali. estava recebendo aqueles papéis picados que vêm das empresas, né? E aí Aham. fez uma festa, assim, jogou para cima como confete. E aí eu, rápido fiz a foto. Pode passar, Aline. Eu gosto de ir para a rua, né? Como você já deve ter percebido. Sim. E aí teve a morte do Moise Kalabang, né? Que foi aquele imigrante congolês que foi espancado até a morte lá na Barra, né? Uhum. Repercutiu muito. Foi. E aí eles fizeram uma manifestação, eu falei, opa, eu vou para lá. E aí eu me meti lá no meio, os ânimos estavam acirrados, estavam um negócio, eles queriam botar fogo na barraca. E aí tinha um pessoal num carro de som que começou a acalmar, assim, o negócio estava quente. Né? Uhum. Eu achei que fosse fora, porque o cartaz não tá em português. Só tá o tá Justiça. Em francês. E aí essa foto também foi finalista na Foto, foi para Foto. Eles escolheram. É a mais nova, a mais nova Foto. Que eu ainda nem tô com ela. Tu estava bem no meio ali da confusão. Nossa, eu estava assim, porque nessas horas você fica assim, você fica ligado, né? Porque, claro que você não quer, né, ser prejudicada, né? Você não quer que a máquina caia no chão, por exemplo. Você fica preocupada com a máquina. E que nada te aconteça. Então, você tem que ficar muito ligada. É uma adrenalina. É um pouco do que eu imagino, né? Uma experiência assim que passam os fotojornalistas, né? É uma adrenalina. Né? Nem se compara com esses fotos. Eu estava vendo o filme do Eugene Smith, o Minamata. Minamata, estava na Netflix, né? Está na Globoplay. Globoplay. Que eu recomendo assistir. Maravilhoso. Nossa, é adrenalina pura. O cara foi, né, fotógrafo de guerra. Né? E sofreu com isso, né? Teve sequelas, assim. Sim. Perdeu a visão por conta desses trabalhos, assim. Ele é referência do João Roberto Ripper. É? É. Não sabia. O Ripper tem como referência... Porque tá até aqui na minha lista aqui para te perguntar quais são as suas referências. Às vezes a gente tem referências imagéticas, né? E às vezes a gente tem referências de ideais. No caso dele, tem o imagético, você vê no trabalho do Ripper essas referências, mas é muito mais ideal de trabalho, né? De um trabalho político para trazer várias questões para a gente repensar como mudar isso. E ele tem um trabalho assim sensacional, né? Então, vale a pena assistir, galera. É pesado, mas vale a pena. É uma super referência. E ele foi da Magno, né? Ele foi da Magno. Da onde, quando você fizer a pergunta de quais são as suas referências, ele é uma delas agora, né? Por conta desse trabalho, que aí eu fui procurar coisas dele, né? Que assim, não são referências para fotografia, para o que eu faço, mas é para te fazer pensar, né, o mundo, fazer pensar que tipo de fotografia você quer fazer, o que você quer mostrar, qual é o teu propósito, né?
Por que você Por fotografa? que você fotografa, né? Te faz pensar. Não é dizer que aquela é uma referência para você fazer semelhante, né? Não é isso, não tem nada a ver, né? São coisas que vão somando a essa tua bagagem, né? E só acrescentando e que vão refletir fatalmente ao longo do tempo na tua fotografia, se você persistir, né? Se você continuar com essa. Maravilhoso. É isso. É isso. Pode passar, Vini. Essa foi feita no Benin, a gente estava na estrada, e aí eu estava com o Fábio Elias no carro e tal. Como que você não para com essas mulheres passando na estrada? É isso que acontece às vezes das expedições fotográficas. Algo que não está no script. Que é muito legal. Que é muito legal. Na Índia, por exemplo, tinha um velório. Umas mulheres, a gente estava passando na estrada, um velório num caminhão, elas todas de véu amarelo. A gente não sabia o que era, depois que ficamos sabendo, né? Aí elas param, a gente para atrás e começamos a fotografar do ônibus, a gente estava num micro-ônibus, do ônibus mesmo, da janela, para não perder nada. Depois a gente desce, começa a pegar todo tipo de ângulo. Eu fiz um ensaio desse, inclusive. É assim, isso acontece também nas expedições fotográficas. E é muito legal. Muito legal. O que é isso que elas estão É carregando? sorgo. Sorgo. Elas comem sorgo. Então, elas plantam, colhem, levam para as suas comunidades, que são umas casinhas integradas, assim, comunitárias, mora todo mundo ali. No teto, é curioso, no teto elas botam para secar os cereais, porque o sorgo é um cereal. Bonito, né? Tem uma cor bonita. Nossa. E aí, uma das fotos também, que não está aqui, foi para o Paraty, como finalista, que aí a gente parou, você faz um monte de coisa, né? Você faz tudo que pode. Eu gosto muito dessa. Muito legal. Pode passar, Vini. Aí, aquele projeto de encontros não marcados, eu encontro com o senhor Otávio, com a pior pipoca do mundo. Como é que você não para, gente? Bem marqueteiro, né? Pipoca. 51 anos de pipoca, de pipoqueiro. Ele disse, se nascer 10 vezes ele vai ser pipoqueiro. E tem um orgulho de estar de frente para uma escola e ajudando a formar engenheiros, professores, médicos. Ele cita isso no textinho que eu faço. Uhum. Eu coloco isso porque ele deixa bem claro, ele tem o maior orgulho da profissão dele e desse propósito. Ele tem um propósito. Né? Muito legal. Ajudar a formar pessoas, né? Profissões. Muito lindo. Pode passar, Vini. Essa foi em Paris. A gente estava com o Reinaldo Riegel, fizemos um workshop lá, vamos para lá fazer street. E aí estamos de bobeira. Bobeira não, né? Que você não fica de bobeira. Você está com a máquina, mas você está ligada, né? Você está antenada ali. E aí estamos lá no Trocadeiro, procurando alguma coisa para fotografar, cheio de gente. E aí começam a aparecer essas mulheres tirando os kimonos, as roupas, né? E ficando de calcinha e sutiã. E desfilando. De lingerie rosa. Você fica louca, você vê que eu estou no chão nessa foto. Tá bem de baixo. E você vai para lá, vai para cá, e pega tudo que é ângulo e tal, e faz a foto. Depois você vai descobrir o que é. É um movimento, chama Body Positive Catwalk, criado por uma italiana, Laura Brioche. E ela convoca mulheres em várias cidades europeias para desfilarem. E o propósito é um movimento, um ativismo dela para mostrar que qualquer corpo é bonito, é bem-vindo, deve ser mostrado e que você não deve ter vergonha disso. Né? E aí as mulheres se desfilam, você vê que tem todo tipo de corpo ali. Muito legal. E foi assim que eu conheci, então, esse movimento que eu agora acompanho, né? Fiz um ensaio, também já foi para finalista na Paraty, já ganhei outros concursos. Aí eu vou mandando, né? Tem os concursos, aparece, eu seleciono. Porque aí tem essa coisa, você tem que saber o que o concurso privilegia, quem são os jurados, você começa a conhecer como é que é o esquema de concurso. Faz um estudo, né? Porque cada concurso, todos são diferentes um do outro, né? Uhum.
E aí você começa a descobrir isso e mandar a foto certa, né? De Sim. acordo. Aham. Porque você quer ganhar, claro. Claro. Né? É só você descobrir E aí, como que funciona. E conforme você vai mandando, você vai aprendendo isso. Né? É um bom estudo, assim. É bem legal de participar. Tem associações também, tanto para fotografia mais documental, né, quanto para fotografia comercial. Então, tem associação para fotografia de casamento, tem de retrato, tem de família hoje em dia, né? Tem bastante campo para quase todas as áreas assim que a pessoa for trabalhar, ela consegue participar e concorrer, né? E é tão importante, né, mostrar o teu trabalho. Não pode ficar no HD as fotos. Eu falo tanto assim, mande essa foto para o mundo. As pessoas precisam ver, conhecer, comentar, refletir, né? Vamos multiplicar isso, né? Não Verdade. guarde. É Eu isso aí. incentivo muito a participação em concursos, festivais. Tá né? certo, é isso mesmo. E ainda tem umas associações que fazem lives e análises, né? E apresentam as fotos que foram vencedoras ou as que não entraram por algum motivo e explica. Então você acaba tendo uma aula também sobre É fotografia. aprendizado direto, na veia. É bem legal. Pode passar, Vini. Essa foto está no ensaio que ganhou o primeiro lugar em Paraty esse ano. Nossa, É luz. Cerca Lunga. Tinha uma luz incrível. Aliás, todo o ensaio tem muita foto com uma luz bonita. Né? A gente sentou, ficou conversando com o seu Servino e a dona Santina. E aí eles sentaram nesse banco que é de ônibus. Se notar, é um. Eu não tinha notado, estava olhando a luz nele, no E aí a prosa rola, porque eles passam muito tempo no quintal conversando, né? com um banco de ônibus. Com um banco de ônibus. Muito bom, Muito muito bom. bom. Foi muito boa essa ida para os Calungas. Pô. E essa interação com eles, né? Essa troca. Porque aí, nesse caso, deu para a gente conversar, conhecer. Eles posaram. Foi uma coisa, teve mais imersão. Né? Muito legal. Pode passar, Vini. Essa foi em Mianmar. Eu adoro essa Estava foto. num festival. E aí eu vi que os meninos têm disso, né? Você tem que ficar de olho, porque às vezes a foto está vindo, está chegando. Você tem que estar ligada. Esses meninos estavam vindo. Era um festival lá no Lago Inle, festival famoso, tem provas de concurso de barcos, quem chega mais primeiro, né? Uhum. E aí os barcos estavam começando a passar, eles queriam ver, eu percebi que eles queriam ver, queriam um melhor lugar. Eu disse, mas por onde eles vão passar? Só tinham esses barcos, eles vão passar pelos barcos. E aí eu preparei e, por um acaso, pegou eles, né, assim, de forma certinha, quase cada um num barco, né, passando. Eu adoro essa foto, de um colorido, né? Muito colorido, eles estão com a mesma roupinha, né? Dá uma sensação de movimento, bem legal a foto. Essa foto também já foi premiada. Muito bonito. Pode passar, Vini. Essa que está no livro, né? Aqui nesse livro aqui, né? Isso foi no Camboja. Ela estava no meio, me chamou a atenção porque ela estava no meio. Eu pensei, como é que ela entrou e como é que ela vai sair? Não tinha um lugar. Eu fiquei curiosa, né? E aí vi que dava uma foto. Ela parou para mim e também me deu a foto. Lembra, não sei se você conhece o trabalho do Andreas Gursky, que é um fotógrafo super premiado, já vendeu várias fotos por milhões. Ele tem uma fotografia que lembra, assim, por causa dessa quantidade de elementos coloridos, né? E que ele fez no supermercado também, com bastante repetição. É bem legal. Depois eu vou ver se eu acho para te mandar. Lembra muito. Não é igual, mas lembra o estilo. É o assunto. Pode passar, Vini. Essa foto é lindíssima vendedora, também. né? Que foi o primeiro lugar na Fotografe, também já ganhou em outros lugares. Essa foto é curiosa. A gente estava em Cotonou, lá no Benin,
E o Fábio estava com um grupo nosso, né, nesse mercado, é o maior mercado da África Ocidental. E aí a gente, Dantokpa, acho que é esse o nome. Eles ficaram de frente para a menina, ninguém queria ser fotografado nessa feira. Estavam muito assim, antipáticos. Aham. Deviam ter seus motivos. Sim. Né? E aí o guia falou, não fotografa porque eles pegam a câmera e eles quebram. Então a gente estava cheio de medo, né? De cuidados. Só que essa menina parou e aí o Fábio com o pessoal começou a fotografar. Não tinha espaço para mim. E eu fui para o lado. No que eu fui para o lado, deu essa foto. Então, muitas vezes acontece isso, né? Você muda o ângulo, de repente, por algum motivo, né? Alguma coisa te diz que... Eu, no caso, não é porque eu não tinha opção mesmo. Não tinha lugar para mim. E aí eu fui, e a luz entrou no rosto dela, Ficou e a lindíssimo. posição, enfim. Muito bom. Pode passar, Vini. Ah, que linda Essa também foi no Benin, também acabou de ganhar a medalha de prata no trevo. Parece Brasil, né? Foi o que eu te falei, né? Esse foi no festival de Vodun, né? E aí foi curioso também, porque isso aqui é um palco. A festividade se dava num grande lugar, né, cercado de barracas, de toldos, onde as pessoas ficavam batucando, tipo carnaval, sabe? Cada um com o seu grupo, eles iam se apresentar. E no meio tinha um palco. E eu falei, puxa, é ali que eu vou conseguir fotografar. E aí eu fui para lá sozinha, não perguntei para ninguém. Estava um calor danado, a areia era de areia quente, mas eu estava de calça. Eu ajoelhei debaixo do palco e comecei a fazer foto. Né? Tem várias dessas. Aí daqui a pouco vem o segurança e me leva. Você não pode. Mas enfim, eu já tinha feito as fotos. Primeiro você faz, depois você pede desculpa. Não sabia. Tem hora que você não vai perguntar, eu posso fotografar? Você vai. A resposta vai ser sempre não, né? Então, a gente não pergunta. Tipo isso. Pode passar, Vini. Encerrou? Encerrou? Ai, queria mais. Tão lindas as fotos. Ver foto é muito bom, né? Muito gostoso. Então vamos para a pergunta que eu sempre gosto de fazer. Quais são as suas referências? Começou com o Elliot Erwitt, da Magnum. Aquele velhinho que ainda está vivo. E aquelas fotos dele me encantaram desde o início. Né? Foi, acho que é o primeiro, assim, a grande referência de fotografia, quando eu comecei a ver. E aí tem uma linha aí de fotógrafos da Magnum, né? O Steve McCurry, o Cartier-Bresson, Martin Parr, agora o Eugene Smith. Então, essa galera da Magnum, né? São referências. Grandes referências nossas, né? Dos brasileiros, assim, eu comecei a ver muita coisa e tenho notado que aqueles com quem eu estou tendo mais contato, estou conhecendo pessoalmente, tipo Walter Firmo, Evandro Teixeira, Rogério Reis, Nana Moraes, Vânia Corredo, é ruim a gente falar assim, esquecer de alguém, né? Mas tem tanta gente. Gui Veloso, Gui Christ, que é um jovem agora também que eu estou acompanhando. Tanta gente assim que você tem o contato, faz toda a diferença. Isso, para mim, é importante, assim, conhecer um pouco da pessoa, da vida dela, o que ela faz, né? Por que ela faz. Traz uma bagagem gostosa, né, para a gente entender qual é a referência da pessoa. Para mim funciona muito bem e me ajuda muito. Para mim também. Eu só tinha um pouquinho de medo, ainda tenho. Às vezes a gente, por exemplo, eu sou fã declarada, tipo, número 1 do Rogério Reis, né? Sempre fui. E no início ele não lembrava de mim, aí eu ficava me apresentando para ele sempre. E quem lembrava de mim era a esposa dele, que ela já sabia, falou, lá vem a menina. Né? E
Mas eu tive o privilégio de trazer outras pessoas aqui que eu conhecia. Ele já veio. Eu vi né? o podcast dele, adorei. Ele é maravilhoso. Adoro ele é ele muito também. engraçado, tem várias Acompanha histórias. direto. Tem muita história, né? E começou muito cedo também, então é muito legal de ouvir. E a gente trouxe outras pessoas aqui que eu conhecia o trabalho que eu achava lindo, mas que eu não conhecia nada, tipo, pessoalmente, né? E tinha muito medo, assim, quando você admira o trabalho e aí você vai conhecer a pessoa e a pessoa não é diferente daquilo que você imaginou, né? Então eu tento criar um certo distanciamento para não decepcionar. E aí a gente recebeu o Renan Cepeda aqui e ele é tão querido. Ele tem uma fotografia tão bonita, eu estava mostrando para o Vini hoje, antes da gente começar a gravar. É tão diferente, né? E ele tinha tudo para ser um cara metido, assim, sabe? E ele é um doce de pessoa, super acessível. Ele estava lá na. Não sei se você viu ele lá no dia do Fotolio, Ai, como é que é o nome Do dele? fotofilme. Do Fotofilme. A fotofilme na laje. Ele tava lá no Fotofilme na laje quando eu saí, eu dei de cara com ele. Ele tava, acho que, não sei se era esposa, enfim, tava com um grupinho lá. E muito querido, assim, sabe? É um privilégio, eu acho, assim, que eu sou uma pessoa privilegiada de poder Mesmo. receber as pessoas aqui, conhecer, né? E agradecida, assim, por poder compartilhar também com as pessoas desse conhecimento que eu acho que é importante para a gente poder crescer na fotografia, assim, para a gente aprender. Esse trabalho que você faz é fantástico. Eu virei fã. Obrigada. Obrigada. Vou assistindo, como eu te falei, né? Eu vou para academia, fico na esteira e ouvindo. Não, às vezes eu vou ontem eu fui na livraria e aí estava olhando os livros lá do Walter Firmo, do Evandro, e aí estava sonhando. Falei, quando que eles vêm aqui? Né? Que sabe um dia. Vamos né? Pensar positivo que aí eles vêm. E para a gente fechar, que a gente já está quase no finalzinho, passa muito rápido, e a Miriam é uma pessoa que tem muito conteúdo, então eu vou ter que chamá-la outras vezes para a gente conversar mais, trazer mais coisas para vocês. Mas para a gente fechar hoje, o que você deixa de dica para o pessoal que quer viver da fotografia ou que quer aprender fotografia? Acho que as dicas são variadas, assim, depende do tipo da idade, do tipo da pessoa e tal. Por exemplo, agora eu estou com um grupo lá na Cruzada, um grupo de adolescentes, começando com mobigrafia, né, fotografia com celular. Que legal. E aí a dica que eu dou sempre para eles é fotografe. Né? Você vai aprender fotografando. Só se aprende fotografando. Né? Então, é uma linguagem, né? Então, quanto mais você fotografar, melhor. Então, isso acho que vale para todas as idades. Né? Quanto mais você faz, mais você vê, mais você aprende, né? Mais desenvolve o olhar, descobre novas coisas. Porque a tua vida muda. Né? Você não é mais a mesma de anos atrás, nem será de anos à frente. Então, se você conseguir ir mudando com a fotografia, eu acho que é uma grande coisa, né? Com essa companhia, né? Que é uma terapia, né? É uma ocupação que te traz muita riqueza, muito aprendizado, muito autoconhecimento, conhecimento do outro, como eu aprendi sobre o outro, sobre mim mesmo, né? Até a me relacionar melhor com as pessoas, porque você começa a respeitar as pessoas e entender que as pessoas são diferentes, né? E a fotografia vai te dando tudo isso, né? Então, fotografe. Acho que vale para todas as idades, né? Para quem é jovem, eu digo, mete a cara. Mete a cara. É dedicação, é mais transpiração do que inspiração, né? Faça. Não sei se vai dar certo. Faça, que você vai ver. Você vai saber se vai dar certo ou se não vai. Né? Experimente. Você vai ter 100 anos. Né? Então, você vai poder mudar. Se você quiser largar a fotografia, vai poder pegar uma outra coisa mais adiante. Né? Então, faça, bote toda a sua energia, sua dedicação nisso. Né? E para as pessoas mais velhas, que é a minha tribo agora, os seniors. Mais experientes. Os mais experientes, de mais quilometragem rodada, né? Eu sempre digo, fotografe, né?
saia da inércia, deixe de preguiça, né? Vai fazer fotografia ou pegue suas fotografias. Você tem um banco de imagem, né? Hoje já tem um banco de imagem enorme, né? Pegue as fotografias, participe de festival ou comece a mexer com elas e crie outras coisas, né? Porque você não precisa estar sempre fazendo uma fotografia nova, né? Você pode criar em cima de uma, né? Eu participo do curso do Éder Chiodeto. Ele é maravilhoso. É. E aí mês passado, o assunto foi inteligência artificial, né? Que legal. As imagens. E a gente produziu imagens no Midjourney sob a orientação do Montenegro, do Milton Montenegro, que eu não conhecia. E ele tem um trabalho, está com exposição agora até em Portugal, um trabalho que ele desenvolve dentro da inteligência artificial. Bacana. Né? Fantástico. Então, ele não, né, teoricamente, não precisa sair de casa para fotografar, ele trabalha ali. Né? É um exercício diferente. É totalmente diferente. Né? Então, assim, escolha o teu caminho e vá à frente. Né? E mexa nos HDs, deixa de preguiça. Amei. É isso, galera. Se não fotografar, não tem como melhorar. Você pode estudar todas as técnicas, né? Mas sem praticar, não vai evoluir. Miriam, obrigada. Obrigada a você. Maravilhoso. Papo bom, né? Não, se deixar, a gente fica aqui, 4 horas. É porque o Vini não deixa eu passar do horário. Ele é bravo. Certo. Brincadeira, tá né? Não. É que a gente tem outros podcasts, outros canais aqui. E aí a gente tem que respeitar o horário, né? Mas a Miriam vai voltar, gente. Fiquem tranquilos que ela vai voltar em outras oportunidades aqui. A gente tem outros planos aqui. Queria só deixar um recadinho aqui para vocês, A gente vai sortear esse fone aqui. O Vini tá de olho, mas eu falei que ele tem que se inscrever no canal se ele quiser participar. Então, a gente vai sortear esse fone wireless da JBL, lindão, para você ouvir o nosso podcast melhor, quando a gente bater 600 inscritos. Falta pouco. A gente está quase nos 500, só falta 100 e pouquinho. Então, se inscreve no canal, aí eu vou fazer uma live e vou sortear o fone para quem for nosso ouvinte aqui do canal. Quero agradecer também aos nossos apoiadores, o Léo da Fox, que em breve, se Deus quiser, virá ao Rio e vou poder entrevistá-lo aqui pessoalmente para falar sobre inteligência artificial, sobre blockchain. Ele tem um grupo chamado Anifoto, que é bem incrível, e ele está bem voltado para essa área, então ele tem muito conhecimento e tem muita informação. Ele não é fotógrafo, mas é um jornalista e está envolvido com fotografia há mais de 20 anos. O pai dele era fotógrafo, tinha uma escola de fotografia. Ele é um dos fundadores da Fox, então é um cara que tem muito conhecimento de fotografia, um amigo, um querido, assim, uma pessoa que sempre divulga o podcast, então muito obrigada. Revista Portfólio, Luiz, obrigada sempre por nos ajudar e divulgar aqui o projeto. Betamax, esse espaço aqui lindão, esse estúdio bacana, que sempre nos recebe com muito carinho, que fica aqui no Flamengo, do lado do Palácio do Catete. Então, se você tem curiosidade de conhecer um podcast, ver como é que funciona, ver o estúdio, como é que tudo roda aqui, é só entrar em contato com eles, marcar uma visita, de repente criar um podcast. Eu já tenho 2 amigas que vieram aqui me visitar e criaram o seu podcast, né, por influência aqui do espaço, que é muito bacana. E agradecer ao nosso patrocinador, a Baulec, do Jonatas, que, se Deus quiser, deve voltar aqui ao Rio, e provavelmente a gente deve ter um bate-papo com ele. Uma plataforma onde te ajuda a vender fotos, uma plataforma que acredita na fotografia, não é à toa que eles investem aqui no canal. Está sempre ajudando o fotógrafo, tem muito conteúdo na plataforma. É uma forma de você vender suas fotos com a ajuda de uma plataforma, de um site, com uma taxa super acessível. Se vocês forem olhar no mercado, tem muitos outros lugares que vendem fotos, mas com taxas bem abusivas, então 9% é super acessível e você só paga se você vender, né? Então vale a pena você ter um espaço para colocar o seu portfólio. Você pode ter de tudo lá. Você pode ter um álbum público com vendas de fotos de esporte, você pode ter um álbum privado para vender fotos de pé, por exemplo. Tem vários nichos e é aberto para todos os públicos. Então, acessa o QR Code, faz seu cadastro e já começa a ganhar dinheiro.
É isso, gente. Obrigada. Obrigada de novo, Miriam. Obrigada a você. Adorei. Amei. Já ganhei uma amiga aqui na fotografia. Me identifico E eu muito também. com ela. Vamos ser amigas? Com certeza. Você já é minha amiga. Já considero já. Obrigada demais. E, galera, até a próxima.